A Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a Catequese afirma o modelo da catequese familiar como o mais completo e eficaz na transmissão da fé. Os bispos portugueses realçam a envolvência da família e a inserção na comunidade cristã como dois fatores decisivos para uma experiência cristã válida no mundo atual. Em Portugal, há 6 anos, esta metodologia tem sido aplicada em Viana do Castelo, onde cerca de 200 de famílias estão já inseridas no projeto. A catequese familiar coloca-se como, digamos, um desafio imediato, porque, falando de catequese familiar, nós estamos a preocupar-nos não só com as crianças, mas também com os pais. No fundo, estamos a preocupar com a família, porque a família é o contexto, digamos, natural da transmissão da fé. Nós é que, pela tradição da própria Igreja, sobretudo dos últimos anos, ou a partir de Trento, fomos centrando essa responsabilidade na própria comunidade. Mas a família é a grande célula e a transmissão da fé naturalmente surge ou deve acontecer no coração da família. Numa manhã de sábado, em pleno agosto, uma dezena de famílias aguardavam em Dark para testemunharem as razões da sua escolha por um modelo que recupera a ideia de uma igreja como família de famílias. Aproxima mais dos filhos, não é? Porque estamos todos envolvidos no mesmo e, ao mesmo tempo, nós também aprendemos, não é? Porque no nosso tempo a catequese, embora nós fôssemos, mas não ouvíamos, não entendíamos como entendemos hoje em dia e, no fundo, também é uma catequese para nós, também é uma aprendizagem para nós. Acho que aprendi mais agora junto com eles, agora o pequenino também vai começar aí, desenvolver-me mais em tudo, coisas que nós na altura falávamos, mas eram pequenos, aprofundámos agora mais, começámos a interpretar melhor e a aprendizagem é outra e já transmitimos, se calhar, uma catequese com mais base ao nosso filho. Foi um bocado uma surpresa, para ser franco, ou seja, inicialmente não era essa a nossa expectativa e depois percebemos que tinha um esquema diferente. Inicialmente foi um bocado estranho, confesso, mas entretanto começou a fazer muito sentido e ainda bem que foi assim, até porque na paróquia onde nós moramos não existe ainda catequese familiar. Faz todo sentido, para mim pelo menos fez todo sentido. Primeiro porque, de certo modo, nós acompanhamos um bocado a catequese, ou seja, os temas que eles estão a abordar, etc. E entre os pais também há discussão sobre isso, não é? Como é óbvio, até para poder acompanhar, mas, de certo modo, no meu caso em particular, aproximou-me novamente da espiritualidade e da Igreja Católica. Como mais-valias do modelo, as famílias destacam o ambiente criado e uma maior corresponsabilização na missão da transmissão da fé, que conduz a uma nova inserção na vida da comunidade cristã. A catequese com os catequistas é de 15 em 15 dias e na semana que não há catequese é feita em casa, com a família. Eu era uma mãe não tão presente na Eucaristia e tudo isso, e o facto de ter iniciado este processo de catequese fez com que tivesse que estar presente, porque o objetivo era dar exemplo, e se dava exemplo não ia levar à Eucaristia e deixava ficava também. E mudou muita coisa, mudou o acompanhamento em casa, mudou a presença em pequeninos cantos e fez com que eu me tornasse uma mãe mais preocupada no processo eucarístico, digamos assim. Também houve uma adaptação, ou seja, a criação da catequese familiar também fez com que depois a própria Igreja, o próprio formato, também modificasse. E, portanto, houve uma uniformização de ambas as partes. Não só uniu a família e os valores e a informação é dada de uma forma mais enlaçada, como também a própria Igreja adaptou o formato e se tornou mais nós. Ou seja, houve uma união de ambas as partes. Algumas famílias revelam alterações no modo de agir e de estar e não se inibem de aconselhar familiares e amigos a optarem por este modelo na hora de entrar na catequese. Já tivemos essas oportunidades com amigos nossos que também estão a entrar agora neste mundo
não é? E familiares, inclusive, e vêm-nos perguntar a experiência da catequese familiar e tudo mais. Pá, e é muito positivo. É muito positivo porque não há dúvida que nos ajuda também, como pais, sermos catequistas a quando não há catequese. Portanto, porque é o relembrar que estávamos a falar, não é? O relembrar e tudo mais que nunca é esquecido, mas ajuda-nos a saber explicar, a saber ser catequista também. Eu andei na catequese regular até ao 4º ano, só que depois deixei, e depois, quando o meu irmão entrou, eu queria muito ir para a catequese, então comecei a ir e ficava na sala com os meus pais e aprendi muito com isso, porque eu já não ouvia falar pessoas a falar comigo sobre Jesus e acho que isso fez muito bem a mim. É uma maneira de aprofundar e completar a nossa fé e participar também ativamente na educação cristã dos nossos filhos. Se não fosse a catequese a gente não falava, ou se calhar havia conversas que nunca mais tínhamos. Às vezes com eles em casa também trabalhamos ao fim de semana, questão da Bíblia, para a altura do Natal preparar os trabalhos que eles têm. Tudo. Acho que isso faz parte do crescimento. Eu estou a gostar. É totalmente diferente da catequese que nós vivemos, não é? Enquanto que os nossos pais nos mandavam à catequese, nós agora acompanhamos os filhos. Eu, quando era pequena, rezava em família, mas, por exemplo, mais com a minha avó, não tanto com os meus pais. Enquanto que nós agora, à noite, portanto, antes de deitar, temos os momentos de oração. Fomos sem saber ao que íamos, não é? E quando fomos, é assim, eu fiquei a gostar e só quando acabar é que deixo de ir. E acaba por acharmos que a nossa filha que vai com mais vontade à catequese. Passamos a falar mais de Jesus, a tirar aquele bocadinho para fazer a catequese. Foi uma experiência diferente, assim, daquilo que eu tive não é nada igual. Para aquilo que são as dificuldades das famílias hoje em dia, inclusive para a gestão do tempo e os ensinamentos que queremos passar aos nossos filhos, pensamos que seria interessante experimentar o modelo da catequese familiar. A partir do momento que a família é envolvida, os temas depois são abordados em casa de uma forma mais contínua, que de outra forma não seriam. Agora os pais estão e pertencem ao grupo coral e fazem as atividades, porque os filhos também estão e há mais união, há mais partilha. Agora temos mais crianças com pais a ficarem e a permanecerem. E com isso também a colaborarem depois também na vida da comunidade paroquial, a estarem, a interessarem-se. Mesmo a morte é encarada de outra forma. Eu perdi agora há pouco tempo o pai de uma amiga minha de trabalho. Eu não percebo porque é que está toda a gente a chorar. Porque morreu o seu Luís, Zefinha e ela. Pois, mas ele foi para a beira de Jesus, toda a gente sabe que ele foi para a beira de Jesus. Havemos de estar todos felizes. E eu, ok. Se calhar ela entende mais que nós. As sessões de catequese com pais são oportunidades para preparar a semana em casa com os mais novos e servem para se pôr em comum, entre os adultos, diversas ideias, partilhando visões e dificuldades do dia-a-dia. Falávamos sistematicamente sobre questões da sociedade, da educação, da própria construção familiar, dos valores, portanto... efetivamente havia essa discussão que também é interessante pela multiplicidade de opiniões, não é? E de experiências também. Passo a passo, grão a grão, completamos esta questão. Não imaginas o poder que te deixaram na palma da mão. Agora faz tomar uma morte tu vais navegar na alma que acredita que tu tens força para amar. A família Veiga faz da catequese familiar uma experiência intergeracional com a presença de 3 gerações neste projeto. Talvez nos tenha obrigado a pensar um bocadinho em determinados assuntos que se calhar estavam um bocadinho assim esquecidos. Pronto. Por vezes também a religião acaba por ser uma rotina e quando cai numa rotina a gente nem pensa, não é? E eles obrigam com as tais perguntas Com difíceis. as perguntas difíceis acabam
Obrigado-nos a pensar pensar mais um bocado sobre a situação. temas. Não é? Às vezes há simples atitudes, simples factos que nós fazemos, como por exemplo passar por uma igreja e dizer bom dia Jesus, boa tarde Jesus, e fazemos constantemente isto, porque já é uma rotina, já são eles que fazem, não é? Já está interiorizado. De 2 em 2 semanas, as famílias reúnem-se na igreja. Os mais velhos reúnem com os animadores dos pais e os mais novos com o catequista. Ambos trabalham o mesmo tema, adaptado a cada idade e de acordo com os objetivos delineados. Na semana seguinte é a vez dos pais fazerem em casa a sessão de catequese com os seus filhos. Gosto quando preciso de ajuda, às vezes ver-se-lhes em casa, é mais na catequese ando com eles, na outra tinha de andar sozinho e gosto mais. Sempre passamos numa igreja, agradecemos a Jesus. Eu gosto muito da minha catequese, o primeiro ano é muito básico e os meus pais ensinam-me a ser bom na catequese. A ler a Bíblia, a rezar de muitas formas. Sim, eu gosto muito de Jesus e o Jesus ajuda-me nas coisas. A minha vontade de ir à missa mudou bastante, o meu gostar de Jesus. Porque a catequese ajuda sempre a complementar a nossa fé. É muito fixe estar na catequese. A experiência mostra que, em muitos casos, o apelo à oração em família é uma exigência dos mais novos, trazendo a dimensão religiosa para o dia-a-dia dos casais. Gosto de estar assim com muitas crianças e quando estou com muitas crianças conheço mais amigos para nós sabermos a história dele e para ele estar sempre presente. Nós aprendemos sobre Jesus e Jesus está dentro dos nossos corações. Ajuda-me a fazer as coisas boas e quando eu faço coisas não corretas sinto logo que é incorreto. É muito divertido e é bom estar com os amigos e aprender coisas com Jesus, porque é uma catequese familiar e a catequese familiar vão os filhos e os pais. Em Monserrate, Viana do Castelo, a convicção do parco é que o modelo vai crescer, porque é fundamental para a transmissão da fé às novas gerações. Lentamente vai crescendo, vai surgindo e à medida que as pessoas vão fazendo a experiência, vão sentindo o quanto é urgente e necessária e fundamental para a pastoral da Igreja a catequese familiar. Por exemplo, nós em Monserrate fizemos essa experiência e hoje não colocamos, mesmo os próprios catequistas que se envolveram, já não põem a questão daquilo que chamamos a catequese tradicional só para crianças. Portanto, tem todo o sentido ser com a família. E à medida em que os próprios parcos e os agentes pastorais, neste caso os catequistas, vão entrando neste projeto e vivendo as experiências com estas famílias, tudo começa a ser muito mais claro, a fazer outro sentido e a catequese começa a acontecer. A coordenadora da catequese no Secretariado Nacional da Educação Cristã afirma que este modelo leva a Igreja ao início da transmissão do Evangelho, no momento em que a Igreja aparece como pequenas comunidades familiares. A Igreja em geral começou a construir-se pelas pequenas comunidades familiares, não é? Portanto, há aquela grande introdução de São João Crisóstomo, não é? Portanto, da pequena Igreja. Tudo aquilo que é necessário para crescer na fé está ali. É evidente que, de facto, é um modelo que rompe todos os moldes, no sentido em que, como nem todas as pessoas talvez esperassem isso, mas as crianças que estão na catequese familiar aprendem imenso, porque, quer dizer, aprende-se melhor ao colo do pai. E a catequese não dura só aquele espaço que a família dedica ou em que se vai à paróquia estar com o grupo de crianças, com o grupo dos pais e celebrar a fé. Tudo isso é imensamente importante e esteve previsto no nosso projeto. Perante os frutos que se recolhem das experiências nas diversas comunidades, o Padre Vasco considera que a catequese familiar tem potencial para renovar o tecido social das comunidades paroquiais, trazendo à vida da fé a realidade das pessoas. Pensa só em termos de catequese, mas nós estamos aqui também a pensar na formação da identidade de cristãos. Portanto, estes pais, sobretudo, mas as crianças também e os adolescentes, juntamente com as famílias, mas estes pais
vão tomando consciência da sua fé, vão fundamentando a sua fé, vão crescendo na sua fé e vão tomando consciência da sua responsabilidade na Igreja e no meio do mundo. Falámos aqui de pastoral familiar, falámos aqui também de edificação da comunidade cristã, porque estes adultos vão se comprometer com as comunidades, têm muita potencialidade. A determinada altura nós apercebemos, quando começamos a caminhar, que já não estamos só a falar concretamente da catequese ou desta transmissão de conteúdos, mas estamos a falar de uma aventura que células que podem renovar este tecido que é a comunidade paroquial e a comunidade cristã. Também os catequistas, agora chamados animadores familiares, olham para a experiência como enriquecedora, porque permite ser formador e formando. Os catequistas revelam ainda um modelo mais exigente que leva os pais a perceberem o seu papel na comunidade cristã. É uma experiência enriquecedora, ganhamos todos, estamos todos em comunhão, somos também formadores e ao mesmo tempo estamos a ser formados. Nós percebemos na comunidade que temos, de há 6 anos para cá, uma comunidade com famílias mais ativas, famílias jovens. Há muito o receio de errar. O primeiro mês, segundo mês é para quebrar o gelo. Os pais têm muito de eu não quero falar porque tenho medo de errar. No geral, eles acabam por participar sim e empenhar-se mais. Foi muito importante porque foi aquilo que eu precisava naquele momento para me reaproximar. E graças à catequese familiar, depois pronto, o Tomás fez 3 anos de catequese familiar, ao fim dos 3 anos achei que aquilo me tinha trazido tanto e foi tão bom que achei que tinha que retribuir de alguma forma e então ofereci-me para também dar catequese e hoje sou catequista já faz 3 anos e muito feliz. Em contraponto com a catequese regular, o modelo familiar não se limita a 1 hora por semana. Esta propõe um caminho entre família, animador e comunidade, para abarcar todas as dimensões da vida. Nós estamos na comunidade de 15 em 15 dias, na paróquia, com o grupo, crianças e pais, e preparamos, por assim dizer, que já foi dito aqui também por outra colega, aquilo que os pais, a catequese que os pais vão fazer em casa com os filhos. Na própria sala, ao início, percebe-se que há gente que esteve, que se afastou, há gente que reza todos os dias, há gente que nas suas famílias tem experiência de oração, há gente que já não sabe nem sequer as orações que aprendemos na infância. Partilhando desde a experiência, que rezar é falar com Deus, não é apenas debitarmos as orações, mas descobrirmos qual é a beleza e o segredo das palavras que nós dirigimos a Deus. E foi essa experiência que fomos fazendo ao longo do ano. Para que o modelo possa trazer ainda mais frutos às comunidades, os catequistas pedem mais formação contínua dos agentes de pastoral, de modo a que mais comunidades possam aderir ao modelo. Necessitamos formação. Os animadores familiares e os catequistas, porque nós não somos catequistas do tempo dos nossos avós, não é? Somos os do nosso tempo, os daqui e agora, e precisamos de estar formados para responder às necessidades do nosso tempo. Não querem coisas maçudas, coisas teóricas, querem mesmo o prático e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é pegar no dia a dia e mostrar-lhe coisas onde a Igreja realmente seja visível no próprio dia-a-dia deles e das crianças. Portanto, essa é uma grande dificuldade que nós temos, que é sempre arranjar algo motivador e dinâmicas que lhes digam algo e que eles pensem, ok, eu saí daqui realmente com vontade de vir para o próximo encontro. O facto de mudarmos e procurarmos implicar, sim, a formação dos catequistas, o continuar à procura de métodos para criar encontro e reencontro, e este aqui cabe a cada um de nós. Implica sacrifício, implica esforço. Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo, eu não o ouço, mas sinto sempre a sua companhia. Ele não usa armas, ele não usa força.